Olá, sétimo ano. Bem-vindos à nossa videoaula. Nós iremos dar continuidade agora aqui falando um pouquinho mais sobre as máquinas simples. Vocês aprenderam na aula passada que as máquinas simples são instrumentos, né, que vocês utilizam no dia a dia. Alicates, gangorras, pás, pés de cabra. São máquinas que contribuem muito para as mais diversas atividades e têm a capacidade de alterar forças, né, ou mudar sentido. São ferramentas, né, que facilitam muito o dia a dia. Aqui vocês podem observar, né, alguns exemplos. E aí a professora conversou um pouquinho a respeito também sobre as rodas e eixos, né? Vocês acompanharam na aula que a professora falou um pouquinho a respeito dessa linha do tempo, do contexto histórico, de quanto que as rodas facilitaram no transporte, no deslocamento de cargas. E aí a gente viu também aqui sobre a alavanca, falamos de Arquimedes, falei um pouquinho sobre o princípio da alavanca e mostrei exemplos, né, como esses aqui da gangorra, que é um tipo de alavanca. Então aqui vocês viram, né, na aula passada que pessoas com a mesma massa, né, pessoas de pesos iguais conseguem se equilibrar na gangorra, desde que os dois estejam na mesma distância do ponto de apoio. E vocês viram que pessoas com pesos diferentes, né, que têm a mesma distância, não ficam na mesma posição, não conseguem se equilibrar. Aquele que tem mais massa acaba sendo puxado para baixo, né? A força-peso segue ali em direção ao solo e a pessoa que tem menos força-peso fica elevada. Porém, vocês viram que é possível equilibrar a brincadeira mesmo com pessoas de pesos diferentes, desde que a pessoa que tem maior peso fique próxima ao ponto de apoio. Por quê? Porque se essa pessoa ficar próxima do ponto de apoio, o ponto de apoio irá multiplicar a força daquela pessoa que tem menos massa. E aí é possível se equilibrar. Vocês viram também lá o exemplo, né, que foi retratado nesse livro de 1878, onde Arquimedes conseguiria elevar a Terra, né? E aí ele tem uma fase, dei-me um ponto de apoio e, né, conseguirei erguer o mundo. Então, sustentar a Terra, né? É lógico que isso não aconteceria, né? Que é algo fictício aqui, mas é para ilustrar o princípio da alavanca. Mas aqui, ó, ele conseguiu elevar esse objeto de grande massa porque ele tinha ponto de apoio. Então, esse corpo de maior massa aqui fica próximo ao ponto de apoio. Como existe o ponto de apoio, nós temos a força multiplicada. Então, o que diz o princípio de alavanca? Que ela funciona como multiplicadora de força, tá? E aí, a gente vai continuar hoje aqui, e a professora vai falar um pouquinho a respeito do plano inclinado. Então, olha só. Nos planos inclinados, que não são nada mais do que rampas, a força necessária para elevar um objeto pesado é menor do que a necessária para ele ser erguido diretamente. Pense, por exemplo, em uma pessoa em uma cadeira de rodas que precisa se locomover por um desnível. Uma escada é um grande obstáculo. Erguer a pessoa e a cadeira de rodas para subir a escada requer grande força. E isso também não lhes garantiria um acesso autônomo. Até seria possível, né? Mas além de ter que fazer muita força, essa pessoa não ia conseguir se deslocar sozinha. Quando a gente fala sobre a importância da acessibilidade, é isso que a gente quer trazer, né? Quer tratar ali. A pessoa tem que ter essa autonomia, ela tem que ter a possibilidade de se deslocar de um local para o outro sem a necessidade da ajuda de alguém, né? E o plano inclinado ele vem para isso, né? Para poder facilitar o deslocamento. E a rampa é uma alternativa de acessibilidade que possibilita que com uma força menor, por exemplo, uma pessoa consiga superar um obstáculo, um desnível. No entanto, a inclinação da rampa não pode ser muito alta, pois ainda assim seria
precisa uma força elevada para realizar o movimento. Imaginem que se a rampa fosse mais inclinada aqui, gente, tá? Essa pessoa teria que fazer muita força para subir, certo? Então, é necessário pensar também na inclinação da rampa. Por outro lado, com uma inclinação baixa, a força necessária para se deslocar é reduzida significativamente, mas a rampa será mais longa. Tá? Então, se é um local bem alto, eu preciso fazer uma rampa bem longa, então, para que ela não tenha um nível muito elevado, para que essa pessoa não precise fazer muita força, mas ela vai ter que se deslocar por um trecho maior. Né? Então, mas o plano inclinado ajuda bastante e contribui bastante nesse quesito de acessibilidade, tá? Olha aqui nós temos um exemplo de uma rampa longa, né? Então, ela começa aqui e vai até lá em cima. Se ela fosse mais curta, a pessoa teria que fazer mais força, tá? Então, olha só, com uma rampa muito inclinada, a força que o cadeirante terá que fazer para subir é menor do que o seu peso, mas ainda assim será elevada. Quanto menor a inclinação da rampa, menor a força necessária e mais fácil é se locomover para superar o desnível. Então, quando a pessoa vai fazer uma rampa, né? Porque eu tenho lá um local e eu quero colocar uma rampa, né, para ajudar caso chegue a vir uma pessoa cadeirante, né? Essa pessoa ela tem que calcular muito bem essa rampa, chamar alguém que calcule bem para que acabe não se tornando um obstáculo a mais, né, para facilitar mesmo o deslocamento, para que essa pessoa tenha a acessibilidade garantida. Em outras palavras, podemos pensar que a inclinação da rampa é um fator multiplicativo de força. Assim, a força necessária para subir em uma rampa, com uma inclinação pequena, pode ser muito menor do que o peso daquilo que está em movimento, do que está sendo movimentado. No entanto, uma inclinação baixa requer que a rampa seja mais longa, o que aumenta a distância necessária para vencer esse desnível. Uma rampa muito íngreme requer mais força para subir, mas o seu comprimento é menor. Como o problema geralmente são as forças, é mais comum optarmos por um deslocamento maior a fim de reduzi-las. Então, é melhor que o deslocamento seja maior, mas a inclinação seja menor, porque a força que vai ter que ser feita vai ser menor, do que o trajeto seja menor, a inclinação seja maior e aí tenha que fazer mais força. Porque o objetivo da rampa é justamente multiplicar forças e facilitar o deslocamento, né? Não faz sentido uma rampa muito inclinada. Se juntarmos dois planos inclinados, temos o formato de uma cunha. É o formato, por exemplo, de facas, machados. Com eles é possível mudar a direção de atuação da força, fazendo ela apontar para os dois lados e aumentando assim a força resultante exercida pela cunha e dividindo ou cortando objetos com mais facilidade. Então, aqui, gente, ó, dois planos inclinados formam uma cunha. E com esses dois planos inclinados, além dessa força que eu tenho aqui na vertical, eu tenho duas forças para a lateral. Então, a faca e o machado têm o formato de cunha, que é um caso específico de plano inclinado. Na cunha, a força aplicada inicialmente é transmitida para os dois lados. E o resultado pode ser uma força maior. Assim, usando essa máquina simples, é possível dividir ou cortar objetos com mais facilidade. Tá, gente? Então, nós estamos vendo ali um exemplo, né, de dois planos inclinados, a cunha, que é utilizada no nosso dia a dia também, tá? Com relação à acessibilidade que nós estamos falando aqui, aqui tem uma atividade, né, que depois a gente vai conversar mais a respeito, mas que é para que vocês identifiquem, né, rampas e façam uma pesquisa maior sobre acessibilidade no município, tá? Mas depois eu vou explicar melhor essa parte aqui, tá? E aqui nós temos mais um exemplo de máquina simples, que é a rosca. A rosca, gente, ela é aplicada aqui, ó, por exemplo, no parafuso. A rosca é uma série de filetes em torno de um eixo de um parafuso. Na realidade,
nada mais é do que um plano inclinado que foi envolvido em um eixo. Então, né, o plano inclinado envolvido em um eixo. A rosca, como a de um parafuso, pode ser entendida como um plano inclinado que foi enrolado em um eixo. Esse formato possibilita que a força feita sobre a rosca seja multiplicada. Então, olha que interessante aqui, gente, a rotação, né, do plano inclinado. E a força sendo multiplicada aqui. O plano inclinado envolvido no eixo possibilita que o parafuso se mova quando aplicamos uma força, podendo, por exemplo, penetrar na madeira com certa facilidade. No entanto, temos que dar várias voltas no parafuso para que ele penetre apenas um pouco na superfície. Essa troca é comum nas máquinas simples. Multiplicamos a força. É bem mais fácil de penetrar na madeira sem a rosca do parafuso, mas em compensação precisamos de um deslocamento bem maior, ou seja, mais voltas no parafuso. Então aqui é mais um exemplo de máquina simples que vocês utilizam no dia a dia, né? Ou já viram, já presenciaram, tem na casa de vocês, tem nos objetos das casas de vocês, e que foi muito bem projetado para facilitar, né? No manuseio aí, para multiplicar forças, né? Aqui abaixo nós temos mais um exemplo de máquina simples utilizada no dia a dia, que é a polia. As polias também são chamadas de roldanas, tá? E vocês provavelmente já viram isso aqui em construções. São rodas que giram em torno de um eixo, acionadas comumente por um fio, uma correia ou uma corda. Então, olha aqui, ó. Elas servem tipicamente para elevar objetos, mudando a direção da força aplicada, ou quando são usadas duas ou mais para multiplicar a força aplicada. Para as polias funcionarem como multiplicadoras de força, é preciso que ao menos uma delas tenha liberdade de movimento, ou seja, uma polia móvel, tá, gente? A imagem a seguir mostra primeiro um peso sendo puxado por uma polia fixa, em que a força aplicada na alça é igual ao peso. No caso, é inserida uma polia móvel e a força na alça se reduz à metade. Então, quando a gente inclui polias móveis, a gente consegue reduzir a cada polia móvel a metade do peso. Isso porque a polia móvel, onde está o gancho, divide o peso do objeto por 2, com cada lado da corda sustentando metade do peso. Com efeito dessa divisão, metade do peso está sendo sustentado pelo teto e metade pela força que puxa a alça. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, a força é a mesma, porque a polia é fixa. Então, a força que eu aplico é a mesma força que eu vou precisar aqui para erguer esse peso. Aqui eu tenho polia móvel. Então, o que acontece? O peso é dividido por 2. Aqui eu tenho duas, tá? Então, conforme eu for aumentando, vou dividindo por 2, por 4, por 6, por 8, e assim sucessivamente, conforme o número de polias que eu vou acrescentando, né? Então, obviamente que você precisa levar algo mais pesado, né? Eu preciso de aplicar mais força. Então, eu acrescento mais polias, tá? Nas polias de um navio, as cordas servem para segurar e dar sustentação às estruturas como mastros, além de também servirem como guindastes para elevar cargas até o convés. E isso aqui também, como eu falei, é muito utilizado em construções para elevar objetos pesados. Utilizem o link do positivo de realidade aumentada, tá, gente? Não se esqueçam. Caso vocês não tenham, caso vocês queiram, depois eu gravo um videozinho mostrando para vocês, tá? Então, continuando aqui sobre as polias. As polias são úteis mesmo quando mudam apenas a direção da força, pois geralmente é mais cômodo puxar uma corda para baixo do que fazer uma força para elevar alguma coisa. Podemos pensar, por exemplo, em sacos de cimento sendo levantados.
Se você for tentar, por exemplo, erguer um saco de cimento, é muito mais trabalhoso do que você utilizar uma polia, por exemplo, para puxar. Tá? Então, com certeza facilita bastante. As engrenagens e as rodas dentadas são tipos específicos de polias, que também são muito usadas para transmitir movimentos de uma parte de um motor para outras partes, como para o eixo ou para as rodas de um veículo, por exemplo, tá? Aqui no Organize Ideias tem mais um textinho para a gente refletir a respeito das máquinas simples, né? As máquinas simples modificaram direta e indiretamente as sociedades ao longo da história. Bom, vocês viram vários exemplos de máquinas simples que vocês têm nas casas de vocês e que facilitam a vida. Agora imagine ao longo da história, né, quando não existiam e passaram a existir, o quanto que facilitou. Por exemplo, o arado, um instrumento utilizado para revolver a terra antes de ser semeada, né, antes da semeadura. Pode ser constituído de várias máquinas simples, tais como roda, cunha, né, que é plano inclinado, polia ou roldana. Esses instrumentos, todos eles facilitam. Tá? Então, esse instrumento específico que a gente está falando agora foi inventado há cerca de 8.000 anos e colaborou para o desenvolvimento da agricultura, por poder possibilitar o crescimento e a produção de alimentos e, consequentemente, o estabelecimento de populações estáveis. Isso contribuiu muito para mudar a vida em sociedade. Fixamos moradia, passamos a cultivar mais alimentos e depender menos da caça e da coleta para a sobrevivência. Estabelecemos novas relações sociais com pessoas encarregadas de diferentes funções. Promovemos certas especializações, né? Então, como a especialização do trabalho, por exemplo, o agricultor para o cultivo agrícola, o ferreiro para a produção de ferramentas, o guerreiro para a segurança do povoado, etc. Organizamos trocas econômicas entre as diferentes pessoas para acesso aos instrumentos e produtos locais e assim por diante. Tendo isso em mente, vocês vão fazer uma atividade de nota livre, tá? Depois eu vou explicar melhor essa atividade de nota livre. Mas, a princípio, vocês vão escolher uma máquina simples, um instrumento, né, que você utiliza no dia a dia. E você vai pesquisar imagens ou vai desenhar, mas vai pesquisar principalmente qual que é a aplicação desse instrumento, quais foram os impactos, né, positivos ou se teve algum impacto negativo ao longo da história. Vocês vão pesquisar todas essas questões, mas detalhes sobre essa atividade de nota livre eu vou estar passando depois para vocês, tá bom? Como data de entrega, como que eu quero certinho, nota, isso tudo eu vou passar depois. Bom, então ontem e hoje vocês aprenderam sobre diversas máquinas simples que a gente utiliza no dia a dia e os princípios de cada uma delas. Para essa aula, a professora vai pedir, então, algumas atividades para que vocês possam aplicar isso que vocês aprenderam agora. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que vocês podem me perguntar, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.